Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pod Aura. Eu me chamo Vitória e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial. Estamos falando com o João Pimenta, ele que é humorista, produtor, ator, dublador, enfim, diversas coisas. Cada coisa. João, é uma honra ter você no nosso podcast, um prazer enorme. Já tivemos a oportunidade de vê-lo antes num evento recente, Voz da Rede do Estado. E acompanhamos seu trabalho de muito tempo e gostaria de saber de você algumas perguntas básicas para conhecer você melhor. Para darmos início ao nosso bate-papo, nós gostaríamos de saber de você um pouco da sua vida, sua trajetória desde a infância até os dias atuais. Oxi, vou ficar aqui até 7 horas da noite falando, se eu começar a falar. Não, assim, em relação às coisas que eu faço, é muito doido porque eu fui uma criança que eu sempre curti questões de escrita, de leitura. Eu li muito, comecei a aprender a ler muito cedo e quando eu li, eu já comecei a ler corrido assim, aí eu comecei a me interessar por leitura no geral, lia coisas da minha idade, claro. Inclusive minha sobrinha agora tá indo na mesma linha, velho. Doideira isso, tipo, ela lê, começou a ler, entendeu como é que funciona os cognitivos das conexões das palavrinhas, e aí ela já lê direto. Ela não fica procurando, sei lá, o significado da palavra. Ela lê, ela não sabe o que é, irmão, a palavra. E ela lê a palavra. Isso é muito, chega, me arrepio aqui. É muito doido isso. E aí assim, eu queria de certa forma trabalhar com algo que envolvesse isso, mas eu não existia para mim referência nenhuma do meu círculo de convivência de que isso poderia ser um trabalho. Eu não tinha entendimento de, sei lá, pegar um livro de criança e ver que alguém escreveu, por exemplo, e saber que aquilo ali é um trabalho. Aí eu falava pra minha mãe, eu quero trabalhar de escritor. Só que eu não sabia, tipo assim, que eu poderia fazer isso. E aí, tipo assim, eu sempre fui influenciado a fazer, eu vim de uma família de educadores e de músicos. E, poxa, eu ficava bem feliz quando eu ganhava um livrinho novo, alguma coisa, eu não tinha acesso a muitas coisas. E aí hoje eu trabalho escrevendo, né, basicamente. Eu trabalho escrevendo sobre várias coisas. E eu falo com a galera assim, eu não vim de uma família tão abastada não, né? Minha família não era nada abastada financeiramente para conseguir me botar nos espaços, pagar um estudo para eu fazer, para eu me aprimorar, para eu me aperfeiçoar. Aí eu brinco com minha mãe que na época eu só tinha a minha cabeça, véio, e eu não tinha essa noção. Talvez se eu tivesse essa noção na época que eu tenho hoje, né, que é uma coisa assim impossível, paradoxo temporal, enfim, eu não faria o que eu fiz, porque eu ia ficar com medo, sabe? Eu ia pensar assim, poxa, será que eu ia conseguir fazer tanta coisa só com a cabeça que eu tenho? E aí hoje eu fico me perguntando, né, eu quero fazer muito mais coisas e eu fico pensando, será que eu não tenho um pensamento hoje como eu era criança ainda, do tipo, tem coisas que eu sequer sei que eu posso fazer e que eu posso conseguir fazer. E quando eu falo isso não é pra romantizar sofrimento nem nada do tipo não. É pra tipo assim, velho, eu que não tive nada, eu tive que acreditar na única coisa que eu tinha, sabe? Que era tipo, uma criatividade de querer aplicar ela em algum lugar que seja. E aí eu comecei a fazer teatro na minha adolescência, aí fui estudar comunicação, depois de já ter trabalhado em Saber Café, trabalhado preparando lanche, trabalhado em locadora de filme com jogos, trabalhei um monte de trampo, formei em mineração, e aí me acidentei, o acidente do raio que bateu do meu lado, e eu me acidentei, e eu não trabalhei mais. E hoje, basicamente, eu trabalho como artista independente, né? Escrevendo, atuando e tentando, né? Sempre na luta, continuo na luta, tentando fazer o trampo artístico dentro da área que eu acredito, que é essa área da comédia, né? Vim do rap, teatro e comédia, né? São as 3 vertentes, assim, de trabalhos artísticos que eu já fiz. 3 artes bem marginalizadas, inclusive, né? O rap, a comédia e a parte de atuação. Mas é doideira, né? Como a gente vê o mundo dessa forma hoje, de que são artes que são menos do que outras, né? Sendo que a arte, pô, é falar de tudo. Aproveitando o gancho, já que você falou que iniciou no teatro ainda novo, quando você iniciou, o que te motivou a entrar no teatro? Porque, principalmente antigamente, um menino querer entrar pro teatro, Ave Maria, era um preconceito à torta direita. Tem um preconceito absurdo, nem só antigamente, até hoje também, né? Então, é muito doido isso. Eu quero saber o que te motivou, se teve apoio dos seus pais, da sua família, pra você continuar nessa área. Do pai não teve muito não, que meu pai sumiu. Mas da minha mãe sempre teve apoio, pô. Sempre teve apoio e assim,
Eu entrei no teatro, não, mas o povo, todo mundo sabe disso, pô. Não se preocupe não, pode rir, fique à vontade. Não se sinta culpada não. Pode ficar em paz, fique em paz todo mundo que tá aqui rindo no estúdio. Meu pai, todo mundo, é de conhecimento popular, não sei se tá mal por isso não, Vitória. Pode rir à vontade. É de conhecimento popular, Murilo tá ali, produtor, tá ligado? Já, isso na mídia já tá também. Meu pai sumiu, pô. Meteu o pé, sumiu. Mas minha mãe ia tudo, né, assim. E aí ela apoiou sempre, né? Inclusive quando eu fiz 18 anos, ela teve uma conversa séria comigo. Que assim, eu fui um aluno que eu tirava muito boas notas. Eu vou falar uma parada aqui que pode parecer meio escrota, mas assim, eu achava a escola fácil, tá ligado? E aí eu tirava nota boa e o povo ficava dizendo sempre, quando você for pra faculdade, não sei o que, se você for, vai ter mais dificuldade e tal, enfim. E aí quando eu fiz 18 anos, né, as pessoas ficavam muito falando disso, vai pro teatro, não sei o que, tarará, tem que fazer uma área técnica, porque dá mais dinheiro e tudo mais, e o retorno. Só que minha mãe teve uma conversa comigo, né, perguntando que se eu queria ser artista, que eu ia ter que peitar tudo isso. Eu ia ter que peitar, tipo, conseguir os trabalhos, eu ia ter que peitar não ganhar grana, eu ia ter que peitar não ter padrinhos famosos pra me botar nas coisas, sabe? Ia ter que tentar desbravar com a minha própria arte. E o que me motivou, principalmente pro teatro, foi uma coisa que eu comentei assim que a gente chegou aqui. Que é tipo assim, a coisa da timidez, sacou? Eu acho que o que faz muita gente se motivar a ir pra uma arte, seja uma arte audiovisual que ela apareça a cara dela, seja uma arte audiovisual que ela só tá em casa ou em coletivo, seja uma arte, sei lá, música que seja. Tem muita gente que vai pra arte pra tirar timidez. É muito complexo isso e eu acho uma parada muito legal de se fazer pra tirar timidez. Até hoje eu sou, apesar do trabalho que eu faço, eu sou uma pessoa bem contida e bem na minha, assim. Até hoje, toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, seja uma obra, seja um audiovisual, seja a gravação de um podcast, seja sair pra fazer algum evento, ainda dá um frio da barriga danado. Porque assim, eu falo pras pessoas, no dia que isso acabar, pra mim perdeu a graça. E essa questão que você falou que de quem produz audiovisual perde a timidez, é muito verdade, porque nós, no Pod Aura, a maioria da primeira equipe, né, depois dos antigos que formaram, eram muito tímidos. Eu mesma, minha dicção era horrível, não que hoje seja boa, mas era muito pior. Eu era muito tímida, odiava aparecer. Hoje em dia, sou apresentadora, tem nosso colega Matheus, que é o nosso filmmaker também. Ele era extremamente tímido, não conseguia nem falar em público. Hoje em dia ele consegue desenrolar com mais facilidade, então... Você falou que você tem 18 anos, né? É. Minha filha, quando eu ia fazer coisa com 18 anos assim, eu ficava com dor de barriga, pô. Eu não queria subir no palco. Pra eu trocar ideia com a pessoa, era muito difícil, pô. E não só fazendo arte, tá ligado? E tal, trocar ideia com alguma pessoa, sei lá. Eu acho que a timidez, principalmente pro menino e pro menino periférico, ele vai muito pra um lugar assim, interpessoal, de tipo, sei lá, ele tem medo de chegar na pessoa que ele gosta. Ele tem medo de apresentar o trabalho na frente na escola. Ele tem medo de fazer tal coisa. Mas assim, quando ele tá entre os amigos dele, ele fala alto, ele se posiciona, ele conversa, ele faz tudo. E eu falava isso sempre, tipo assim, aí botava o menino pra ler na sala, o menino diminuía, sabe, o tamanho dele. Só que eu comecei fazendo peças gerais. Eu fazia, como é que eu posso dizer? Eu fazia o instrumental de peça teatral. Eu não era ator. Eu fazia a percussão. O diretor começou a querer fazer uns testes pra eu aparecer como ator. E eu não queria, sacou? Eu vim da música e tal. Aí eu comecei a fazer. E aí as primeiras peças que a gente montou, eu não lembro exatamente qual foi a peça, mas eu dava uma notícia de que era uma peça dramática, e eu dava uma notícia de que o presidente se matou com um tiro no peito, né? E aí, que é uma história real, e aí, pô, quando eu dava essa fala, geral dava risada, sacou? Porque eu só entrava pra falar isso. Aí eu entrava na peça com a roupa de época, pá, não sei o quê, e aí eu projetava bem a voz e falava que o presidente morreu com tiro e saía andando. E a galera começava a rir e eu ficava puto. Falava, caramba, velho, sei lá, não tô fazendo o trabalho certo, tá ligado? Tipo assim, sei lá, eu tô fazendo uma peça que ela é dramática, eu não entendia muito bem que a arte, ela pode atingir as pessoas em lugares diferentes, né? Quantas vezes você tá, sei lá, assistindo um filme de terror, aí você vai, vamos dizer, pro cinema ou até em casa, aí acontece uma cena de um susto, aí o povo ri. O povo toma um susto e ri. Você pode rir de vários motivos, inclusive por achar graça, né?
E aí o diretor veio conversar comigo, que não era muito bem assim, que eu não tava entendendo direito e tal, a resposta do público. Bicho, aí ele me botou na montagem de El Paió, né? Que virou filme, é uma peça do Bando Teatro Olodum. Pegava os direitos da peça, comprava os direitos para fazer numa determinada região, que não podia competir com a peça principal, e fazia. E isso é curioso, porque foi antes do filme. E aí eu fiz a peça, velho. E eu me achei, assim, de uma forma, que é uma peça de comédia. E aí a galera ria e dava e se comprometia a ir assistir, dar risada e tal. E aí realmente eu comecei a me achar como um ator cômico também, sabe? Já que chegamos na pauta do humor, né? Como você se encontrou no humor? Você falou que começou no teatro, com as pessoas assim, mas quando foi que você parou e pensou, realmente é o meu lugar, é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer? Depois de algumas montagens de El Paió, eu já tava com esse pensamento. Assim, tipo, não dá pra voltar mais, sacou? Aí eu vi duas coisas. Ou a galera dos Melhores do Mundo, que é um grupo que tem uma galera de Brasília, eu não sei se todos são de Brasília, mas eu gostava muito da forma deles fazerem comédia, que é o pessoal que tem o Notícias Populares, tem o Hermano Teu na Terra de Godard, alguns espetáculos que são bem conhecidos entre várias gerações. E vi um cara que chama Robson Nunes, ele fazendo uma imitação do cantor do Racionais, Mano Brown, como se ele fosse fazendo piadas. E eu falei, caramba, velho, se eu fizer uma parada dessa, eu consigo fazer bem. Porque eu me identifiquei, pô, o cara é periférico, tá falando sobre Racionais e tal. Só que aí eu trouxe pro lado baiano. E aí eu fiz um personagem que ficou bem conhecido aqui na Bahia, na internet, chamado Pé de Pranto. E aí eu comecei a fazer esse personagem em 2008. 3 anos depois eu joguei ele na internet. Como uma das primeiras pessoas que fez vídeo de conteúdo humorístico na Bahia inteira. E eu nem tinha noção disso na época, porque a internet ainda tava todo mundo entendendo muito bem o que ela era, de certa forma, para essa questão da produção de conteúdo. E basicamente foi assim. E o personagem só foi pra internet porque eu tinha o texto da peça dele e eu não tinha como executar essa peça, não tinha grana para bancar essa peça. E aí um conhecido meu na época falou pra eu colocar na internet, ele me ajudou a colocar o texto. E aí, sei lá, em um mês o vídeo tava, na época, com 40 mil visualizações. Que até hoje no YouTube, pra você fazer isso, é bem difícil. Hoje eu acho que ainda é mais difícil. As pessoas têm muita questão de falar assim, eu só tenho 10 mil seguidores. Eu só alcancei 5 mil views. 5 mil pessoas não cabem aqui dentro dessa sala. 5 mil pessoas talvez não cabem no pátio dessa escola. Então a galera, muitas vezes, eles se miram muito pelas máximas assim. E eles não procuram ver o que é que eles estão construindo. A geração de hoje, ela já tá caminhando pro contrário. E eu acho isso bem perigoso, sabe? A galera só quer assistir coisas curtas. Se você botar muitas vezes, não tô falando no geral, mas se você botar boa parte da juventude de hoje pra assistir um filme de mais de 1h30, a galera não tem atenção. E se for em casa, piorou. Porque as recompensas, elas estão muito rápidas num vídeo de 1 minuto, né? Você assiste, dá risada. Você assiste, aprende uma receita. Você assiste, aprende como é que conserta a sua pia. Passa pro próximo vídeo. Já que entramos no contexto de internet, eu gostaria de saber o que te incentivou a iniciar a carreira na internet. Você falou que postou um vídeo sem pretensão nenhuma, alcançou 40 mil visualizações. Mas o que foi que você parou e pensou, vou começar a fazer isso, vamos ver se vai dar certo, se realmente é o futuro? Eu comecei a fazer isso há muito tempo, mas assim, só após 14 anos que eu tomei a decisão de só fazer isso. Porque eu passei praticamente 12 anos da minha vida trabalhando com minha área de atuação paralela, né, que é a publicidade e comunicação e marketing. Hoje em dia, para muita gente que é jovem, você ser CLT, você ter direito trabalhista, você ter um salário, você ter sua contribuição na INSS, você ter auxílio-desemprego, é uma ofensa. Tipo assim, na cabeça de muitas pessoas, ser CLT é uma coisa que rebaixa ela. E, pô, você ser CLT é uma das melhores coisas que você tem, porque te garante um monte de coisas que você, sendo PJ, você não é resguardado, sabe? Só que o início basicamente foi esse. Fiz esse vídeo, fiz a peça e larguei na internet. Voltando um pouco para o início da sua carreira, eu gostaria de saber quais foram as dificuldades que você enfrentou, né, no começo da sua carreira, principalmente por ser um artista negro, nordestino. As que você enfrentou no começo e a que você enfrenta ainda nos dias atuais. É doido porque assim, as dificuldades do começo são bem parecidas com as atuais.
tirando o lance financeiro, porque de certa forma eu consegui alinhar alguns trampos que conseguiram mudar bastante minha realidade. Eu não sou uma pessoa rica, já falei na minha chegada de posses assim e tal, mas consegui articular para ajudar minha família, consegui articular para me ajudar, para me profissionalizar melhor, fiz uns cursos de roteiro, fiz muita coisa com as questões materiais que chegaram através do meu trabalho. Kleber Mendonça Filho lançou um filme agora, um dos maiores cineastas do Brasil. Lançou o filme com Wagner Moura e o Agente Secreto. E foram perguntar a Kleber Mendonça, Recife de novo? E Kleber Mendonça falou, claro, pô, se eu sou daqui, tá ligado? Ele vai continuar contando as histórias de Recife. Kleber Mendonça fez Bacurau, enfim. E aí a galera sempre fica nessa. E é um questionamento que eu faço sempre, né? Que tipo assim, a galera tem essa coisa com regionalismo até hoje. Mas assim, se o sotaque não precisa contar a história, pra que você vai mudar a forma do cara falar? E é muito doido que quando precisa mudar, ao invés de chamar a pessoa que é do lugar, ele bota um monte de paulista carioca pra fazer. Mas quando é pra fazer um paulista carioca, você nunca vai ver um nordestino indo lá e fazer. Eu sou doido pra fazer um paulista e um carioca pra eu fazer todo errado. Tá ligado? Pra galera falar mal, pra dizer assim, pô, tá errado, velho, o sotaque tá ruim. Nossa diretora é paulista, pô. Não, mas eu sou doido pra ir lá e fazer um paulista e um carioca pra eles sentirem, tipo assim, pô, o cara tá fazendo errado, velho. E eu dizer, pô, é assim que a gente se sente o tempo todo, pô. Com o meu rei, Quando meu você pega, bota Marcos Palmeira pra fazer o baiano. Pega Marcos Palmeira, já fez todo mundo do Norte e Nordeste, Marcos Palmeira faz. Marcos Palmeira, gosto muito do seu trabalho, mas assim, tá bom, pô. Chega. Tá ligado? Passou. E é muito doido isso assim, porque eles sempre ficam falando disso. Precisa ter as estrelas da casa nas obras. Só que assim, e a oportunidade de artistas sensacionais que tem aí, que não conseguem fazer. Aí eu sempre dou o exemplo recente. Teve uma série chamada Cangaço Novo, que ela é ambientada num Nordeste fictício, numa cidade fictícia, e aí você dá pra perceber que tem baiano, que tem cearense, que tem sergipano, que tem gente do Piauí, todo mundo misturado. E como ele não ambienta em que cidade é, a galera ficou nessa dúvida, como assim? É um lugar do Nordeste, mas o povo todo falando um diferente do outro, porque na cabeça dele o Nordeste é uma cidade. Aí eu sempre falo, pô, então quer dizer que vocês querem usar sempre as estrelas, mas e a galera que tá querendo virar estrela, quando é que vocês vão usar eles para eles virarem estrela e trabalhar com as estrelas também? Acho que a única novela que se aproximou bastante assim, e que eu tenho algumas críticas também, foi o Segundo Sol, que foi a novela dessa Manuela Dias, que fez Vale Tudo Agora, que tinha Chay Suede, que você olhava pra Chay Suede e você dizia, caramba, velho, o maluco virou baiano. Isso é sensacional, sacou? Mas assim, ainda assim, era uma novela que 80% do elenco era baiano, mas no núcleo principal não tinha nenhum. Sacou? Para finalizar nosso bate-papo, eu gostaria de saber se você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão ouvindo, jovens que nem você, que tem essa vontade de começar a fazer algo, mas tem medo. Sem romantizar nada e sem não florear tanto as questões, assim, fazer arte no Brasil é complicado, sacou? Fazer arte no Brasil é complicado. A gente vive uma polarização brasileira em que certas pessoas acham que fazer arte é coisa de quem não presta. Mas quem quer fazer arte só não pode desistir. E tem um plano B, viu? Porque assim, é importante você ter uma outra profissão, porque se o bagulho der errado, você tem pra onde correr. Desculpe aí quem tá fazendo arte que pode se sentir assim meio fã, de tipo, caramba, será que é isso mesmo que eu tô fazendo bem? Mas continue, acredite. Quando você tá lá vendendo sua peça de R$2, sempre vai ter seus amigos que vai dizer, não, rapaz, vá fazer outra coisa, vá fazer não sei o quê. Só que aí quando o cara, pum, estourou, fez alguma parada, vira até o cara que estudou com ele. Tipo assim, pô, estudei com esse cara, velho, sempre apoiei e não apoiava. Então, quem quer fazer arte, acredite que uma hora possa ser que dê certo. E para finalizarmos o nosso podcast, eu gostaria de fazer um convite especial para você. No nosso colégio, o Sete Parro, lá em Aporá, na nossa sede, nós temos o projeto Consciência Negra. Gostaria de fazer esse convite para você, se tiver como, a gente combina direitinho para você estar lá. Acontece entre meados e fim de novembro. Se você puder... Só alinhar com o pessoal, com o Murilo principalmente, ou com as meninas que cuidam aí das minhas questões na agência, que a gente vai, não tem essa não. Pronto, a gente alinha e faz, tendo data e tendo disponibilidade, um abraço.
Chegamos ao fim de mais um episódio de Pod Aura. Espero muito que vocês tenham gostado de saber mais sobre a vida de João, uma pessoa super importante no nosso meio artístico. E é isso. Até a próxima.